O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás adoração. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria imensa estar aqui com você hoje. Que presente maravilhoso é esse poder abrir a palavra de Deus e celebrar juntos as maravilhas do Senhor. Meu coração está transbordando de gratidão só de saber que você está aqui, que Deus preparou esse momento para você e que a palavra que acabamos de ouvir foi plantada no seu coração agora mesmo. Se durante esse vídeo o teu coração se encher de gratidão, deixa aqui a tua curtida como um obrigado a Deus. É simples assim, um gesto pequeno que sobe como uma oração. Se inscreve no canal também, porque a gente tem muito mais para celebrar juntos. E nos comentários, conta uma bênção que você recebeu hoje. Pode ser pequena, pode ser o cafezinho da manhã, pode ser o sol que nasceu, e aproveita para agradecer pelas bênçãos dos nossos irmãos também. Vamos transformar essa caixinha de comentários num verdadeiro altar de gratidão. E fica até o final porque tem um presente especial de gratidão, esperando por você, um presente que preparei com muito carinho para quem celebrar até o fim. Pois bem, é o primeiro domingo da Quaresma, e que começo de caminho esse, meu amigo, que começo! Porque o Evangelho de hoje não é uma história de derrota, é uma história de vitória. E ela foi conquistada por Jesus antes mesmo de começar o ministério público dele. Antes de curar qualquer doente, antes de multiplicar pão, antes de ressuscitar alguém, Jesus enfrentou o deserto. E isso já é uma notícia boa demais para guardar. Pensa comigo, Jesus cheio do Espírito Santo é levado ao deserto, não é punição, não é abandono, é o Espírito que conduz. Quantas vezes você olhou para um momento difícil na sua vida e pensou que Deus tinha sumido? Quantas vezes o silêncio pareceu ausência? Pois hoje o Evangelho vem te dizer que às vezes é exatamente o Espírito que te leva para o lugar árido, porque lá no deserto Ele quer te mostrar do que você é feito. Lá no deserto Ele quer que você descubra que não está sozinho. E Jesus jejuou 40 dias. 40 dias sem comer, exposto, vulnerável no corpo, e o tentador escolhe exatamente esse momento. Olha a malícia. Esperar a hora da fome, a hora do cansaço, a hora da fraqueza. Isso é muito real, sabe? Porque o tentador ainda faz isso com você. Ele não aparece quando tudo vai bem.
quando você está forte, descansado e confiante. Ele aparece quando você está exausto, quando a conta não fecha, quando a notícia ruim chegou, quando a solidão aperta e sussurra. Se Deus te amasse de verdade, não estaria assim. Mas olha o que Jesus faz. Ele não entra em pânico, ele não discute, ele não tenta provar nada. Ele responde com a palavra: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui está um tesouro que você talvez não tenha percebido ainda. Jesus podia ter feito o milagre. Ele tinha o poder, mas ele escolheu não usar o poder para se servir. Ele escolheu confiar. E isso é uma bênção para você hoje, porque significa que a tua fé não precisa de espetáculos para ser real. Ela se sustenta na palavra, no simples, no cotidiano, no pão de cada dia que Deus nunca deixou de colocar na tua mesa. A segunda tentação é ainda mais audaciosa. O diabo usa a própria Escritura. Cita o Salmo, distorce o sentido, tenta fazer Jesus testar Deus. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é sabedoria pura. Há uma diferença enorme entre confiar em Deus e tentar Deus. Confiar é dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor está comigo. Tentar é dizer: me prova que você existe, me prova que você cuida de mim, senão eu não acredito. E talvez você já tenha chegado nessa encruzilhada algum dia, talvez ainda esteja nela. O Evangelho de hoje te convida a sair da lógica de testar e entrar na graça de confiar. E a terceira tentação é a mais descarada de todas. O diabo mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso é teu se me adorares. Glória, poder, riqueza, reconhecimento, tudo na hora, sem cruz, sem espera, sem entrega. E Jesus diz não. Com firmeza, sem hesitar: vai-te embora, Satanás. Que libertação! Porque Jesus sabia que nenhuma riqueza do mundo vale a comunhão com o Pai. Nenhum atalho vale a perda da alma. E hoje, nesse mundo que oferece atalhos em todo lugar, essa resposta de Jesus é uma bênção que você pode carregar no coração. O melhor que existe não se compra, não se ganha por trapaça, se recebe de Deus na hora certa, da forma certa. E então, olha que lindo, o diabo vai embora e os anjos chegam e servem a Jesus. Depois do deserto, o cuidado. Depois da provação, a consolação. Depois da fidelidade, a graça. Isso não é coincidência, é o jeito de Deus agir. E talvez o teu deserto de hoje seja exatamente o lugar onde os anjos de Deus estão a caminho. Talvez a tua fidelidade silenciosa esteja sendo vista pelo Senhor e o cuidado dele está chegando às vezes num telefonema inesperado, numa palavra de um amigo, num versículo que aparece na hora certa. Que alegria enorme começar a Quaresma assim, não com medo, não com peso, mas com a certeza de que o mesmo Jesus que venceu no deserto está do teu lado. Ele foi tentado em tudo e venceu. E a vitória dele é a tua herança. Mas eu preciso te contar uma coisa que me deixa com o coração acelerado toda vez que leio esse Evangelho. Tem coisa aqui que a gente passa batido se não prestar atenção e quando você enxerga, muda tudo. Muda mesmo. A primeira coisa é essa: o Espírito levou Jesus ao deserto. Não foi acidente, não foi abandono, foi condução. E aí está Deus. No meio do caminho mais árido, mais seco, mais difícil, é o Espírito Santo que está guiando. Pensa na tua vida agora. Aquele momento que você atravessou e achou que estava perdido, aquele emprego que fechou, aquele relacionamento que acabou, aquela doença que chegou sem avisar e você olhou para o céu e pensou:
onde você está, Senhor? Pois eu preciso te dizer com alegria, Ele estava lá, Ele estava conduzindo. Porque se o Espírito levou Jesus ao deserto, Ele também te conduziu pelo teu. E você saiu, você está aqui, você está vivo e ouvindo a palavra de Deus hoje, e isso já é uma vitória que o céu inteiro celebra. Olha a bondade do Senhor aqui. Cada dificuldade que você atravessou não foi buraco, foi passagem. Não foi o fim, foi o caminho. E você chegou do outro lado. Quantas vezes Deus já te carregou sem você perceber? Quantas vezes a conta fechou no zero, mas fechou? Quantas vezes o diagnóstico assustou, mas a cura veio? Quantas vezes você foi dormir sem resposta e acordou com saída? Isso tem nome e chama-se fidelidade de Deus. E ela não tem data de validade. A segunda coisa que eu preciso te mostrar é ainda mais bonita. No meio das 3 tentações, o diabo oferece atalhos. Pão fácil, glória barata, poder imediato. E Jesus diz não para tudo isso. Mas por que isso é uma boa notícia para você? Porque significa que as coisas verdadeiras, as coisas que realmente alimentam a alma, não chegam por atalho, chegam por graça. E aí está Deus. Naquele pão simples que você coloca na mesa todo dia sem perceber o milagre que é, naquele filho que acorda de manhã com saúde, naquele sol que esquenta as suas costas enquanto você vai para o trabalho. Esses não são detalhes insignificantes. São sinais do cuidado constante de um Deus que não esquece nenhum dos seus filhos. Jesus disse que o Pai conhece até os cabelos da tua cabeça. Imagina o capricho desse amor. E a terceira coisa, essa me deu uma alegria enorme quando percebia que depois de tudo, depois do deserto inteiro, os anjos vieram e serviram a Jesus. Olha a bondade do Senhor aqui. Deus não deixou o Filho no cansaço. Depois da fidelidade, veio o cuidado. E na tua vida não é diferente. Aquela pessoa que apareceu na hora certa, aquela palavra que chegou quando você mais precisava, aquele abraço que ninguém combinou, mas aconteceu, eram anjos, meu amigo. Eram anjos. Deus manda cuidado com rosto de gente, com voz de amigo, com gesto de vizinho. E a gente muitas vezes recebe e nem para agradecer porque está ocupado demais, reclamando do que ainda não chegou. E por falar em reclamação, preciso te contar uma história que me marcou muito. Tem uma mulher chamada Sandra Luiza, lá de Feira de Santana, na Bahia. Sandra Luiza trabalha como cozinheira numa escola municipal há quase 12 anos. Ela me contou que tinha chegado num ponto da vida em que acordava todo dia com um peso no peito. Reclamava do salário que era pouco, reclamava do ônibus lotado, reclamava do apartamento pequeno onde morava com o marido e os 2 filhos. A vida parecia uma lista de problemas sem fim. Até que um dia, numa reunião da comunidade, o padre pediu que cada um escrevesse numa folha de papel 3 coisas pelas quais era grato naquela semana. Só 3. Sandra Luiza ficou parada olhando para a folha em branco por um bom tempo. E então ela escreveu: meus filhos foram para a escola hoje. Escreveu: o feijão que fiz ontem ficou gostoso e todo mundo comeu. Escreveu: meu marido chegou em casa. 3 coisas simples. Mas quando ela leu em voz alta, ela mesma ficou surpresa porque percebeu que nunca tinha parado para ver isso como presente. O feijão gostoso era graça, os filhos na escola era milagre, o marido chegando em casa era bênção. E aí está Deus. Sandra Luiza me disse que naquela semana ela começou a acordar diferente. Não que os problemas sumiram, o salário continuou o mesmo, o ônibus continuou lotado.
Mas ela começou a chegar na cozinha da escola e sorrir para o fogão. Começou a temperar a comida cantarolando. As crianças perceberam e passaram a dizer que a comida dela estava mais gostosa do que nunca, e ela sabia que o tempero novo era a gratidão. Uma leveza tomou conta do coração dela que ela não sabia nem explicar direito, só sabia que era boa. E um dia o filho mais novo chegou da escola e falou: "Mãe, você está feliz hoje?" E ela respondeu: "Eu sempre fui, meu filho. Eu só não estava enxergando." Que história linda, não é? E ela não inventou nenhuma bênção nova. Ela só abriu os olhos para o que já estava ali. E essa é exatamente a mensagem do Evangelho de hoje para você. Não é sobre ter mais, é sobre enxergar o que você já tem com os olhos da fé. Então agora eu te pergunto com alegria no coração, o que você tem hoje que antes você pediu com muita vontade? Pode ser a saúde que está de pé, pode ser a casa que tem telhado, pode ser o trabalho que cansa, mas sustenta. Pode ser o amigo que responde à mensagem. E mais, quando foi a última vez que você parou e disse: "Obrigado, Senhor, por uma coisa pequena"? Porque sabe o que acontece quando a gente começa a agradecer pelas coisas pequenas? A vida inteira começa a parecer maior. A palavra de Deus em Mateus é muito clara quando Jesus diz que o Pai sabe de tudo que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso não é poesia, é promessa. É Deus dizendo: "Eu te vejo, eu sei, eu cuido." E o salmista já cantava isso há milênios. "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Não disse que tudo seria fácil, disse que nada faltaria. E olha para trás na tua vida quantas vezes você achou que ia faltar e não faltou. Quantas vezes você chegou no limite e Deus já tinha providenciado a saída antes de você enxergar. Olha a bondade do Senhor aqui. Ele nunca chegou atrasado, nunca te deixou no seco, nunca desviou o olhar de você, nem no teu pior momento, nem na tua maior fraqueza, nem no teu deserto mais longo. Essa mensagem é para quem escolhe viver na alegria de ser filho de Deus. Não na alegria de quem não tem problemas, mas na alegria de quem sabe que não está sozinho nos problemas. É para quem acorda de manhã e diz obrigado antes de pedir qualquer coisa. É para quem treina o coração para enxergar a mão de Deus até no dia mais comum, mais simples, mais ordinário, porque não existe dia ordinário quando Deus está nele. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem celebrar comigo, vem agradecer junto comigo. Não importa onde você está agora, se está na cozinha, no ônibus, no quarto, na varanda, levanta o coração, porque a gente tem muito motivo para fazer festa diante do Senhor. Pode sorrir enquanto você reza, Deus ama ver os filhos felizes. Vamos abrir a boca, abrir o coração e deixar a gratidão transbordar, porque Deus tem sido tão bom, tão fiel, tão presente, e a gente vai reconhecer isso agora um por um com alegria. Nesse momento a gente não vai só rezar, a gente vai cantar com o coração, vai contar as bondades do Senhor, vai lembrar das vezes que Ele chegou na hora certa, vai celebrar cada detalhe da vida como o presente que Ele é. Porque quando a gente para enxergar tudo que Deus já fez, a reclamação some e o louvor toma o lugar. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Vamos. Senhor Jesus, que bom que você existe. Que bom que você é real, que você é vivo, que você está aqui agora mesmo enquanto a gente reza. Obrigado por ser um Deus que não ficou no céu olhando de longe, você desceu, você veio, você entrou na história da gente com os dois pés e o coração aberto. Obrigado por ter escolhido ser um de nós, por ter sentido fome como a gente sente, cansaço como a gente conhece e ainda assim ter permanecido fiel até o fim. Obrigado, Senhor, porque
Quando o Espírito te levou ao deserto, você nos mostrou que nenhum deserto da nossa vida é sem sentido. Obrigado porque você foi tentado e não cedeu, e a vitória que você conquistou lá naquele deserto é uma vitória que pertence a cada um de nós hoje. A gente recebe essa vitória de graça sem merecer, sem pagar, só porque você nos amou primeiro. Que bondade é essa, meu Deus? Que bondade enorme! Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse dia que você colocou nas nossas mãos como um presente embrulhado de graça. Obrigado pelo ar que entrou nos pulmões hoje de manhã, porque não foi garantido, foi dado. Obrigado pelo sol que apareceu, ou pela chuva que molhou a terra, porque tudo é sua mão cuidando, sua mão sustentando, sua mão nunca parando de prover. Cada respiro que a gente deu hoje foi um sim seu para a nossa vida e a gente quer reconhecer isso com alegria. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo feijão na panela, pelo arroz que não faltou, pela água limpa que a gente bebe sem nem pensar no milagre que ela é. Obrigado pelo teto que cobre a cabeça da gente enquanto a noite chega. Obrigado pela cama, pelo cobertor, pelo simples que é tanto quando a gente aprende a ver com os olhos certos. Quantas pessoas no mundo hoje não tiveram o que a gente teve e a gente passou o dia sem agradecer? Pois agora a gente agradece, Senhor, com um coração cheio. Obrigado, Senhor, pela família, por cada pessoa que você colocou ao lado da gente para que a vida não fosse solitária. Pelo abraço que aquece, pela voz que anima, pelo olhar que diz eu estou aqui sem precisar de palavra nenhuma. Obrigado pelos filhos que você deu, pelos pais que um dia cuidaram, pelos amigos que ficaram quando foi difícil. Obrigado porque você entende que a gente precisa de gente e você providenciou gente boa para caminhar junto. Obrigado, Senhor, pela saúde que a gente tem e que muitas vezes nem percebe porque está de pé, funcionando, respirando, andando. Obrigado pelas mãos que trabalham, pelas pernas que sustentam, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que agora ouvem a sua palavra. Obrigado porque mesmo quando a saúde balançou, você sustentou. Mesmo quando o corpo fraquejou, você foi força. Você nunca deixou a gente sem o que era necessário para seguir. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, mesmo quando cansa, mesmo quando pesa, mesmo quando parece que não tem fim. Obrigado porque o trabalho é dignidade, é sustento, é a sua mão, provendo através das nossas mãos. Obrigado pelo salário que chega, mesmo que pequeno, porque ele representa a sua fidelidade de mais um mês cumprido. Obrigado por cada cliente atendido, por cada tarefa feita, por cada dia de serviço que passou, porque tudo isso é graça, tudo isso é presente seu. Obrigado, Senhor, pelas vezes que você nos livrou e a gente nem ficou sabendo, pelo acidente que não aconteceu, pela doença que não chegou, pelo perigo que passou longe, pelo golpe que não veio. A gente não tem como contar essas histórias porque a gente não sabe, mas você sabe. Você vê o que não aconteceu por causa do seu cuidado e a gente quer agradecer até pelo que não viu, até pelo livramento que passou despercebido. Que fidelidade é essa, Senhor? Obrigado, Senhor, pelas vezes que a gente duvidou de você e você continuou cuidando a si mesmo. Pelas vezes que a gente reclamou, que perdeu a fé, que ficou com raiva até e você não virou o rosto. Pelo contrário, você ficou perto. Você esperou, você não desistiu da gente nem quando a gente quis desistir de você. Que paciência sua, meu Deus. Que amor que não muda, que não cansa, que não tem condição. Obrigado, Espírito Santo, por consolar quando a dor chegou, por dar força quando o ânimo sumiu, por lembrar da palavra certa na hora que mais precisamos. Obrigado por ser aquela voz quieta dentro do coração que diz: não desiste, Deus está aqui. Obrigado por orar por nós quando a gente nem sabia mais como orar, por interceder com gemidos que a gente não conseguia expressar. Que presente você é na nossa vida, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por Maria, nossa mãe, que caminhou ao lado do seu filho no deserto da vida, que conheceu a dor e a alegria,
que nunca parou de interceder pelos filhos que você lhe deu. Obrigado porque quando a gente corre para ela, ela leva até você. Obrigado por essa mãe que ora sem parar, que ampara sem cobrar, que apresenta cada filho ao Senhor com amor de mãe que só ela sabe ter. Obrigado, Senhor, pelas vitórias pequenas que a gente não celebrou, por ter chegado em casa, por ter terminado o dia, por ter conseguido pagar aquela conta, por ter resolvido aquele problema, por ter dormido bem, por ter acordado bem. A gente passa por tantas vitórias sem dar nome para elas, mas elas têm nome e o nome é graça. O nome é bondade sua, agindo em silêncio na vida da gente todo santo dia. Obrigado, Senhor, porque o futuro está nas suas mãos e isso é o maior motivo de alegria que existe. A gente não sabe o que vem pela frente, mas sabe quem está pela frente. E se você foi fiel até aqui, você vai ser fiel daqui para frente também. Não existe amanhã que você não já tenha visto. Não existe situação que te pegue de surpresa. Não existe problema maior que o seu amor e isso enche o coração da gente de uma esperança que ninguém tira. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, pelo que a gente lembra e pelo que esqueceu, pelo que enxerga e pelo que ainda não viu, pelo ontem que passou e pelo hoje que é presente e pelo amanhã que é promessa. A gente quer viver com o coração aberto para reconhecer a sua bondade em tudo, em todo lugar, a toda hora. Que essa oração não acabe aqui, que ela continue na cozinha, no trabalho, no silêncio da noite, porque você merece louvor que não tem pausa. Glória a você, Senhor, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Se o seu coração se encheu de gratidão agora, se você reconheceu as bondades de Deus na sua vida, escreve Obrigado, Jesus nos comentários. Compartilhe essa alegria com quem precisa lembrar das bondades de Deus. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém. Que Jesus te abençoe abundantemente. Que cada dia da sua vida seja uma nova descoberta da bondade dEle, porque ela não tem fim, não tem fundo, não tem limite. Que a bênção do Senhor que hoje nos falou pelo Evangelho de Mateus caia sobre você agora com toda a força. Que você carregue no coração a certeza de que assim como Jesus venceu no deserto com fé, com palavra e com confiança no Pai, você também vence. Você também sai do deserto. Você também recebe os anjos que Deus manda para te servir na hora certa. Que o Espírito Santo, que conduziu Jesus e que conduziu nossa celebração de hoje, transborde no seu coração agora como uma alegria que não cabe dentro do peito. Que essa alegria contagie a sua casa, o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, que todo mundo que te encontrar hoje sinta que tem algo diferente em você e esse diferente seja o Senhor agindo. Que Nossa Senhora, nossa mãe que nunca para de interceder pelos filhos, celebre com você as bondades que Deus derramou hoje na sua vida e continue te apresentando ao coração do Filho dela todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o seu coração se encheu de gratidão durante esse vídeo, deixe a sua curtida aqui agora como um presente de alegria, como um obrigado a Deus por tudo que Ele tem feito. E se você quer continuar celebrando as maravilhas de Deus comigo, se inscreve no canal, vai ser uma festa. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento leva essa alegria para mais uma pessoa que talvez esteja no deserto agora, talvez esteja com o coração pesado, talvez precisando lembrar que Deus não esqueceu dela. Você pode ser o instrumento de Deus para levar essa boa notícia. É só apertar um botão e chegou o momento do presente que eu prometi lá no começo para quem celebrasse até o fim. Você chegou e isso já me diz muito sobre o seu coração. O presente de hoje é uma declaração de gratidão, 3 palavras que são um cântico, que são uma oração, que são um reconhecimento de tudo que celebramos juntos hoje. As 3 palavras são essas: vencemos
com Jesus. Fala em voz alta agora, pode falar mesmo, com alegria. Vencemos com Jesus. Mais uma vez, como quem acabou de descobrir um tesouro, vencemos com Jesus. Porque é isso no deserto e fora dele, na tentação e depois dela, no cansaço e na vitória, a gente vence com Jesus. Sempre. Vou deixar um coração em cada comentário que vier com essa declaração, porque é uma celebração compartilhada e eu quero estar junto com você nessa festa de gratidão. E olha, se você chegou até aqui, eu já sei uma coisa sobre você. Você tem um coração grato, um coração que busca, um coração que quer mais de Deus. E é exatamente para você que eu tenho um convite especial que vai fazer o seu coração bater mais forte de alegria. Você sabia que a gente tem cursos de aprofundamento bíblico e espiritual aqui no canal? É uma aventura de descoberta que vai mudar o jeito que você lê a Bíblia, o jeito que você entende a fé e o jeito que você enxerga Deus agindo na sua vida. São 3 cursos que são um banquete espiritual que alimenta a alma de verdade, o curso bíblico completo de Gênesis ao Apocalipse, onde a gente percorre toda a palavra de Deus descobrindo tesouros em cada página. O curso do Catecismo da Igreja Católica, que é um tesouro de conhecimento sobre o que a gente acredita e por que acredita. E o curso de Mariologia, onde a gente vai conhecer mais profundamente essa mãe que intercede por nós e que caminha do nosso lado. Irmãos e irmãs que já fazem parte desse grupo estão descobrindo riquezas incríveis. Estão vivendo uma alegria profunda que só vem de conhecer mais de Deus, de entender mais da fé, de crescer junto com outros irmãos que também querem ir mais fundo. É um grupo especial onde a gente estuda, celebra e cresce junto na fé, com alegria, com calor humano, com a certeza de que quanto mais você conhece Deus, mais motivos você tem para agradecer. Para entrar é simples, clica no botão Seja Membro aqui no canal e você já entra nessa festa. Vem celebrar conosco, vem descobrir mais das maravilhas que Deus preparou para quem o busca de coração. Meu irmão, minha irmã, que alegria foi essa de hoje? Que festa foi essa que a gente fez juntos diante do Senhor? Eu te abraço com muito carinho daqui de onde estou e te mando toda a alegria que esse Evangelho colocou no meu coração. Que os seus dias sejam cheios de gratidão, que você acorde amanhã com os olhos abertos para enxergar a bondade de Deus em tudo, nos pequenos detalhes, nas coisas simples, nos presentes que Ele esconde dentro do dia para quem tem olhos de fé. Vai em paz, vai em alegria, celebrando cada presente que Deus te dá. Fica na alegria de Cristo que transforma, porque essa alegria não passa, não murcha, não depende do tempo lá fora. Ela vem de dentro, ela vem do Senhor e ela é sua. Até a próxima celebração e vai ser lindo.